Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Nesse que foi um lindo dia na cidade santa de Jerusalém. Eu quero ter oportunidade agora à noite de compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Esse próximo Shabat, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura de uma porção dupla da Torá. Nós vamos ler duas parashiot, a Parashat Tazria e a Parashat Metzorah. E essas duas parashiot guardam, em relação à anterior, que foi a Parashat Shemini, que nós lemos na semana passada, um ponto em comum. Que ponto em comum é esse, Átila? O escopo geral. Ou seja, as três parashiot se dedicam a tratar, a grosso modo, dos estados de pureza e impureza. Nós vimos na Parashat Shemini que a Kadosh Baruch Hu classificou para o povo judeu aqueles animais que devem ser tidos por nós como puros e impuros, que nós judeus chamamos de kasher e não kasher. Mas agora, na Parashat Tazria e também na Metzorah, o foco modifica-se completamente, porque ele não está mais direcionado aos animais e ao conjunto dos seres vivos, mas, sobretudo, direcionado à espécie humana. Trata-se agora de determinar os estados de pureza e impureza que acometem as pessoas. Não por outra razão, nós vamos encontrar nessas duas parashiot a temática de Tzarat. Mas não é minha intenção na noite de hoje falar sobre essa doença espiritual, que era cometida o povo judeu, tanto no período em que nós passamos no deserto de 40 anos, como também durante o período da Israel bíblica. Por quê? Eu já tive a oportunidade, no passado recente, de produzir 2 shiurim, onde pormenorizadamente eu explico a natureza, dessa doença espiritual. De modo que, se você tiver interesse nesse tema, basta você descer a barra de rolamento dos vídeos aqui do nosso canal no YouTube, que você vai encontrar sob o título de Tzarat, lepra bíblica, que é, evidentemente, uma má tradução para a língua portuguesa. Mas vejam, é importante estabelecer a ideia fundamental de que essas três parashiot procuram discutir as questões relacionadas à pureza e impureza, porque elas nos oferecem um contexto para nós entendermos as lições e a lição particular que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. E para fazer isso eu preciso voltar ao princípio, e o princípio é Bereshit, primeiro livro da Torá. Lá está determinada a ordem física da criação, por meio de palavras que provavelmente são as mais conhecidas de toda a Torá. Que palavras são essas, Átila? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu definiu uma ordem física para a criação do Olam Hazé, do mundo físico. Primeiro veio a luz, depois a água, o firmamento, os luminares do firmamento, a vegetação, os frutos, os animais, os seres vivos. E só então, depois de Akadosh Baruch Hu ter criado tudo isso, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. E Akadosh Baruch Hu dá um comando à espécie adâmica, a espécie humana que estava sendo criada ali naquele momento: sejam férteis e subjuguem a terra. Ora, a primeira conclusão que nós chegamos é evidente. Nossa espécie, na ordem física da criação, foi a última a ser criada por Akadosh Baruch Hu. De modo que nós somos obrigados a constatar que mesmo o menor dos mosquitos, aquele mesmo que atrapalha o nosso sono, veio antes da espécie humana. E a primeira pergunta é por quê? Porque na ordem física da criação, o homem não precedeu todas as criações, mas ao contrário, ela foi a última das criações de Akadosh Baruch Hu. Comecem a pensar sobre isso. Porque a verdade é que no pensamento judaico não há contradições, muito menos na Torá. Certa ocasião eu tive a oportunidade de dizer isso a um amigo meu, sociólogo. Ele disse: você pensa assim porque você é um dogmático, porque vocês judeus ortodoxos são fanáticos religiosos. Mas ele está redondamente equivocado. Não há contradições na Torá, mas, sobretudo, nós podemos aferir esse fato em razão das inúmeras ferramentas que tanto a Torá como os sábios do povo judeu nos oferecem para analisar todos os lados da moeda, por assim dizer. Ou seja, nós temos os instrumentos capazes para analisar
basicamente todas as questões postas pelo Criador na sua Torá Kedushá. É verdade que na ordem física da criação, o mosquito veio antes da espécie humana, a espécie humana veio por último. Mas os sábios do povo judeu nos dizem que a razão para o qual o povo, a humanidade, foi criada por último na ordem física da criação é porque tudo estava se consolidando em direção ao propósito final da criação. Isso responde à primeira pergunta. O mosquito veio antes da humanidade, porque tudo estava se consolidando em direção ao propósito final da criação, ou seja, a água, a luz, os firmamentos, os seres vivos, as plantas, as espécies vegetais, de modo geral, tudo faz parte daqueles elementos necessários para que se possa realizar o propósito final da criação. Isso responde à primeira pergunta, mas cria uma outra, que evidentemente é muito mais substantiva. Qual é o propósito final da criação? Se nós queremos entender a razão da ordem física da criação, nós precisamos responder, afinal de contas, qual é o propósito da criação? E essa pergunta é uma pergunta que vem acompanhando a humanidade ao longo de sua história. Ou seja, por que Deus criou o mundo? O que Ele pretendia ao criar a vida no universo? E o judaísmo afirma, muita atenção na afirmação que eu vou fazer agora, como parte de uma cadeia de transmissão do conhecimento do povo judeu. O judaísmo afirma categoricamente, sem se preocupar em ser politicamente correto, ou seja, nossas fontes nos autorizam a dizer que, na verdade, o universo foi criado para nós, seres humanos. Checkmate, ou seja, não ocorrerão nem nos próximos dias, nem nos próximos anos, muito menos nos próximos séculos, qualquer tipo de invasão alienígena. Tudo isso não passa de parte da imaginação, o qual Hollywood investiu pesadamente ao longo de sua história, e até mesmo os brasileiros, no ET de Varginha, imaginaram a possibilidade da existência de uma vida orgânica inteligente fora do planeta Terra. O judaísmo afirma, com base na sabedoria da Torá, que não existe fora do nosso planeta qualquer forma de vida orgânica e inteligente. Evidentemente, existem vidas espirituais nos muitos mundos que a Kadosh Baruch Hu criou, mas não existe a possibilidade de uma espécie alienígena ameaçar a humanidade. O universo será colonizado, sim, mas ele será colonizado pela espécie humana. Mas por que o mundo? Isso, evidentemente, quando nós aceitamos essa ideia, a pergunta seguinte é: por que o mundo foi criado para nós? Por que esse universo infinito foi criado apenas para a espécie humana? Por que a Kadosh Baruch Hu deu a primazia para a humanidade sobre o infinito? Porque o universo é infinito. E a sabedoria judaica, mais uma vez, procura responder: assim foi, porque nós somos os únicos seres capazes de nos aproximarmos de Deus. E eu já antecipo, esse é o propósito final da criação. A aproximação, da nossa espécie, da espécie humana, do seu Criador, é o propósito mesmo da criação. E se isso é verdade, então nós podemos entender por que tudo foi criado antes do homem. Porque tudo foi criado para servir ao homem, na medida em que nós podemos, por meio desses recursos, realizar a nossa missão. A missão que a humanidade possui, que cada um de nós individualmente possui. Não existe a possibilidade, não haveria a possibilidade de nós cumprirmos a nossa missão, e eu me refiro evidentemente às Neshamot, às nossas almas nesse mundo físico, se nós não tivéssemos os recursos necessários para podermos fazer as escolhas que nos conduzem na direção da nossa missão, daquilo para o qual nossas almas veio ao mundo físico. Portanto, o universo foi criado para que nós tivéssemos a possibilidade de fazer essas escolhas. E nós devemos fazer que escolhas? A escolha pelo bem. E nós fazemos isso nos agarrando a Deus, nos agarrando a Torá. Como? Desenvolvendo em nós os atributos divinos. Nós viemos a esse mundo forjar uma natureza que se aproxime à natureza do Criador do Universo. E, evidentemente, Hashem é amor.
Ele é misericórdia, Ele é gentileza, Ele é bondade. São essas qualidades que as nossas almas vieram buscar no mundo físico. E são elas que nós devemos, como atributos divinos, desenvolver na nossa própria personalidade. O mundo foi criado para proporcionar às nossas almas a oportunidade justamente de fazer as escolhas certas. Essa é uma ideia, meus amigos, libertadora. Por que ela é uma ideia libertadora, Átila? Porque nós percebemos que, apesar do mosquito ter vindo antes da espécie humana, foi a ideia de criar um ambiente onde as almas pudessem cumprir a sua missão que orientou a criação da vida. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu, e não outra criatura, porque só existe um único Deus, a partir de uma razão fundamental, de uma ideia fundadora, criou toda a existência. De modo que o mosquito pode ter vindo primeiro, mas o mosquito só existe porque ele deve servir ao propósito final da criação. E o propósito final da criação é aproximar o homem de Deus. Essa é a nossa missão. Cada um de nós tem missões particulares, mas todo ser humano tem como missão, geral, o compromisso em se aproximar de Deus. Não existe outra possibilidade de nós realizarmos a nossa missão nesse planeta se nós não nos dedicarmos a isso. Portanto, nós percebemos que todas as obras da criação constituem parte dessa ideia fundadora. Agora, se uma pessoa é ruim, vamos entender o que significa isso. Se uma pessoa passa a sua vida vivendo atrás de todos os seus instintos e dos seus desejos mais básicos, nós, judeus, dizemos a ela: você não passa de um animal sofisticado. Você sequer é digno da vida, você sequer é digno da existência. Por quê? Porque você escolheu se afastar completamente do seu Criador. Ou seja, você fez a escolha livre, e essa liberdade foi dada à humanidade, de não cumprir a sua missão. Mas, Átila, você disse há pouco que a nossa espécie é a única que é capaz de se aproximar de Deus e que esse é o propósito final da criação. Mas os anjos não estão próximos de Deus? Os anjos estão próximos de Deus, mas eles foram criados para estarem próximos de Deus. Se nós vemos por aqui um cão e um gato, um porco, um camelo, nós sabemos que esses animais agem por instintos. Eles foram criados com esses instintos e são esses instintos que orientam as suas escolhas. Os anjos foram criados para serem servos de Hashem, eles fazem parte das legiões de servidores de Hashem, mas só nós, a espécie humana, possui o livre-arbítrio de escolher, obviamente livremente, esse caminho de aproximação. Nenhuma outra espécie, uma pedra não pode fazer essa escolha, muito menos uma bela árvore, ou mesmo um pássaro ou qualquer outro animal. Somente os seres humanos possuem essa qualidade que nos foi dada como presente do Criador, que é o livre-arbítrio, para fazer a escolha correta, a escolha de desenvolver os atributos divinos no seio da nossa própria personalidade. Fazemos esse caminho de aproximação, porque não existe como se aproximar de Deus vivendo uma vida idólatra. Mas, Átila, eu não sou idólatra, eu não me prostro para uma entidade de pedra, para um deus de madeira ou qualquer coisa do gênero. O que caracteriza a idolatria não é apenas esse tipo de manifestação primária de culto a uma divindade que, na verdade, é inanimada. A idolatria, ela se expressa, sobretudo, pelas escolhas que você faz na condução da sua existência. De modo que, se nós vivemos dessa forma, como eu chamei a atenção antes, devemos fazer escolhas ruins, nós negamos mesmo a própria divindade. E isso é uma forma de idolatria. Quando nós dizemos que o mundo foi criado para nós e nós nos servimos do mundo apenas para realizar aqueles que são os nossos instintos mais básicos, nós também estamos manifestando uma forma de idolatria. Por quê? Porque consciente ou inconscientemente nós estamos negando a nossa própria existência, o significado mesmo da nossa existência e da nossa missão. De modo que, nesse caso, e para esses que é arrogante e que acredita que, como está escrito lá em Bereshit, o homem deve subjugar a terra, para esse nós dizemos:
que o mosquito veio antes dele, para que ele não tenha essa atitude de arrogância típica daqueles que escolhem viver uma vida mundana e vulgar, que nós sabemos que é a maior parte das pessoas no mundo. De modo que nós temos, de fato, a real possibilidade, a livre possibilidade de fazer as escolhas que nós quisermos. Nós podemos estar onde quisermos e podemos fazer o que quisermos, porque a Kadosh Baruch Hu nos conferiu essa possibilidade. Ele não deu ela a nenhuma outra das suas criações. Mas a minha pergunta final a cada um de vocês é muito simples. Se nós podemos fazer tudo o que quisermos, se nós podemos ser tudo o que quisermos, por que nós vamos escolher sermos como um animal? Se nós podemos escolher ser como Deus? Shabbat Shalom.